Olá, seja bem-vindo ao culto da Segunda Igreja Batista em Nova Friburgo e que ao final dele você possa dizer: fui abençoado e engrandeci o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Olá, pessoal! Oi, Bento! Bom dia! Pessoal, bom dia, pessoal! Olha, as pessoas vieram nesta manhã, nesse momento, cultuar o Senhor. E nós vamos cultuar com eles também. Ô, tia Lília, mas eu tô com uma saudade da igreja. Nós também. Eu também estou com saudade. Eu tô com saudade das crianças. Eu também estou. Mas esse é um momento que a gente precisa ficar distante, porque ainda não está bom para a gente se encontrar. Ô, tia Lília, quando vai acabar esse negócio, hein? Olha, Deus sabe quando vai acabar. E nós estamos aqui nesta manhã para cultuarmos ao Senhor, porque só Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, porque Ele é o Deus Altíssimo e Soberano, e a Ele é quem prestamos culto. Isso é legal, né, tia Lília? E também estamos aqui para dar uma palavra de felicitações a um grupo muito especial. As crianças! Podemos dar às crianças também, porque dia 12 foi o Dia das Crianças, mas nós viemos para parabenizar os professores. Ô, tia Lília, eu também tô com saudade deles. Principalmente da Escola Batista. Eu também tô com saudade dos professores, das crianças, tô com saudade dos funcionários, tô com saudade da gente visitar as outras escolas onde a gente ia sempre. É mesmo, né? Tá tudo parado. Ô, tia Lília, em compensação, os professores estão descansando. O quê? Descansando? Quem te falou isso? Não tem escola para trabalhar, então estão descansando. Você que pensa. Eles estão trabalhando muito, porque dar aula pela internet, se comunicar com os alunos pela internet, dá muito trabalho e gasta muito tempo. Sério, tia Lília? Sério? Então é por isso. E eu não gosto desse negócio aqui. Que isso, Bento. Esse é o recurso que Deus deu pra gente, interagir com as pessoas, de estarmos junto com as pessoas sem ter contato. Isso era. Então, é por isso que estamos aqui e queremos desejar que Deus abençoe os professores, que os capacite, que os faça passar por essa pandemia muito bem, apesar dos desafios. Que Deus dê paciência, que Deus dê saúde. Ô, tia Lília, e que Deus dê conhecimento. Isso, precisam conhecer muito, conhecer a matéria, mas conhecer também os desafios da internet para mexer nos aparelhos e ter contato com os alunos. Tia Lília, eu quero... O que você quer? Dar aula pela internet. Tá falando sério? Eu também quero. Sim. Então, dar aula pela internet é outro departamento, porque hoje nós viemos aqui cultuar ao Senhor e queremos desejar que Deus seja glorificado aí na sua casa, com a sua família, ou você sozinho, onde você estiver. Glorifique a Deus neste momento, dê graças por tudo que Deus tem feito na sua vida e que Deus abençoe a todos os professores. Ô, tia Lília, faltou o professor. Faltou? Faltaram os professores da EBD. Vocês sabiam que a Escola Bíblica Dominical está funcionando todos os domingos pelo Zoom? Às 9h15 da manhã. Eu não sabia, não. A senhora nunca me levou? Mas qualquer hora eu vou te levar, tá bom, Tilde? O Bento também, eu vou levar você quer, Bento? Ô, tia Lília, eu quero se eu for conversar com eles.
Ah, tá bom, a gente pode tentar fazer isso, mas agora desejamos que Deus abençoe a todos, um ótimo culto, que Deus fale ao coração de todos, para a glória dele. Amém. Diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou. Coração e o meu louvor, longe aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas em mim podem ser vencidas no poder do teu amor.
face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente, teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, ao teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Tive a honra de dirigir a Escola Batista entre 1975 e 1992. Mas antes, fui aluna, fui professora, fui funcionária da classe, ocupei muitas funções na escola e passei boa parte da minha vida dentro dela. Foram muitos funcionários, professores, alunos e seus pais, equipes da Secretaria de Educação, governos municipais, irmãos da igreja com os quais tive o prazer de trabalhar. Carrego até hoje muito boas lembranças de um tempo que foi muito enriquecedor na minha vida. Deus foi muito generoso conosco. A Escola Batista sempre teve um alto conceito na nossa comunidade durante toda a sua existência. E eu sou muito grata a Deus, porque no tempo em que dirigi a escola, Deus permitiu que mantivéssemos isso. Sempre fomos distinguidos pelo bom ensino, bons índices de aprovação, bons princípios, bons relacionamentos e principalmente pela orientação espiritual baseada na Palavra de Deus. Temos certeza de termos contribuído positivamente para esta comunidade. É motivo de muita alegria até hoje encontrarmos alunos de longa data que se lembram com tanto carinho da nossa escola. Desejo que Deus continue abençoando todo o trabalho e coroando de êxito em todos os seus aspectos. Falar sobre a Escola Batista é um prazer para mim. Iniciei o trabalho na Escola Batista no ano de 1993 e atuei como gestora até o final de 2014, pois em 2015 mudei-me para Teresópolis. Em 1993,
assumi a direção de uma escola muito bem estruturada, que tinha como gestora anterior a irmã Merian Inácio Fontes. Registro aqui a minha gratidão pelo seu trabalho. Logo no início, conseguimos, com o apoio sempre presente da diretoria da igreja, a abertura e preparação de um espaço maior, um pátio para a recreação dos alunos. Ainda durante o período citado de gestão, através da orientação e empenho dos responsáveis pelo departamento de obras, a igreja construiu o prédio de educação secular. Prédio que atualmente também é cedido para uso da escola, onde a maior parte de suas salas se concentram. Lembramos também do apoio constante do ministro de Música João Marcos de Souza Soares, que formou o coral com as crianças da Escola Batista. Coral este que atuou através dos anos nas diversas festas realizadas pela instituição. Creio que os alunos, os mais antigos, lembram com carinho da participação neste coral. Com o apoio e patrocínio da comunidade e orientação do ministro de Música, conseguimos gravar o CD O Grande Amigo, o que serviu de instrumento também para a divulgação do nome de Cristo, nosso melhor amigo. Parabéns a todos os funcionários da Escola Batista, a atual gestora Amanda, juntamente com as dirigentes Virlane e Dirleia. E parabéns à Segunda Igreja Batista por manter este trabalho com a comunidade de Olaria há tantos anos. Deus abençoe a todos. Bom, esse é o último ano na Escola Batista e é com muita satisfação que venho parabenizá-la. Sou grato por essa oportunidade de poder falar em seu aniversário. A Escola Batista me ensinou matérias de um jeito fácil. Sou muito grato que ela esteve presente em minha vida. Foi com ela que aprendi a lidar com as minhas dificuldades. Gosto muito da escola e nunca vou esquecê-la. Sou grato pela tia Amanda ter sido uma diretora carinhosa, pela tia Keila, tia Virlane, tio Paulo e tia Suzane. E agora pela tia Keila está encerrando o ano comigo. Parabéns, Escola Batista! Falar da Escola Batista não é difícil. A escola tem sido uma bênção aqui no bairro de Olaria durante 73 anos. Eu sou ex-aluna da escola e desde 2013 eu tenho trabalhado aqui na escola com o projeto de capelania escolar. Dentro da capelania escolar nós desenvolvemos o projeto Valores, o projeto Fábulas e Parábolas e o projeto Crescendo. Nós temos uma equipe no projeto Crescendo e temos uma equipe na capelania escolar. Na capelania escolar são 7 unidades escolares de Nova Friburgo, composta por 4 creches e 3 escolas. Dentre essas 3 está a Escola Batista, onde iniciamos o projeto. Quem faz parte dessa equipe? A Lília, a Kátia Gomes, a Marina, a Carol, a Eliette Dias, a Keila, esposa do pastor Marco Júnior, a Amanda e o pastor João Paulo. Até o ano passado, o pastor João Paulo fez parte da nossa equipe. Que Deus possa continuar nos usando e continuar fazendo a sua obra através da nossa vida. Esse ano de 2020 tem sido um desafio, mas mesmo assim nós temos alcançado as crianças através da internet, através de vídeos, através de mensagens. Que Deus possa continuar nos usando em todo o tempo. A Escola Batista faz parte da minha história. Estudei e aceitei a Jesus na escola, em uma das assembleias que hoje chamamos de Projeto Valores. A escola também foi meu primeiro emprego. Comecei a trabalhar como professora em 1997. Fui diretora adjunta e hoje estou como diretora desde maio de 2015. Agradeço a Deus pelas bênçãos e oportunidades que tem me dado. E também agradeço à Segunda Igreja pela confiança a mim depositada. Neste ano de 2020, temos 280 alunos e 29 funcionários. Agradeço a Deus por cada aluno e cada funcionário que temos. Temos trabalhado a fim de resgatar os valores que têm se perdido na atual sociedade, especialmente o amor a Deus e o amor ao próximo.
Agradeço a Deus pela visão que tem dado à Segunda Igreja no sentido de manter o convênio e termos oportunidades de tentarmos fazer a diferença na vida de centenas de crianças. Ele é tão sábio,
Participar desse culto é motivo de alegria, motivo de regozijo, porque estamos orando, cantando, e agora nós estaremos lendo mais uma vez a Bíblia, a Palavra de Deus. E o nosso propósito é que Deus fale ao nosso coração. Para isso, precisamos pedir, precisamos colocar o nosso ouvido e o nosso coração à disposição do Senhor. Você pode orar comigo nesse momento? Oremos a Deus. Deus do céu, Pai bendito, muito obrigado por essa oportunidade. E agora, quando nos dedicaremos à reflexão sobre a Tua Palavra, pedimos, por favor, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós, tirando de nós aquilo que nos impede de entendermos e de aplicarmos à nossa vida a Tua Palavra bendita. Por favor, fala ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você já percebeu neste culto que nós estamos trabalhando, agradecidos a Deus pela oportunidade de termos aqui uma escola batista. E como essa escola faz diferença em nossa sociedade. Ela completou aniversário recentemente. Também estamos agradecendo a Deus pela vida dos professores. Bendito seja Deus por esses profissionais que fazem diferença em nossa sociedade. E eles são providência de Deus para todos nós. Também estamos agradecidos pela vida das crianças nesse mês de outubro e agradecidos pelos alunos, desejando que eles e seus familiares sejam alvejados com as bênçãos de Deus. Então, para comemorar tudo isso e aproveitando essas ênfases, eu quero refletir nesta ocasião sobre o seguinte tema: a matéria que cai na prova. Para justificar esse título e a sua reflexão, eu quero usar algumas frases que os alunos normalmente falam na sala de aula, especialmente perguntas, e também algumas frases que professores falam na sala de aula. Vou começar pela frase dos professores. Nós compilamos essas perguntas, essas frases, à luz de experiências de professores na sala de aula. É triste quando algum professor precisa chegar ao ponto de dizer para fora de sala agora. Mas é provável que algum professor já tenha experimentado isso. Ou então ele ter dito, tem que ter paciência para ser professor, sabia? Ou então para o aluno, você vai ficar com 0. E o aluno que pergunta se a dupla pode ter mais gente, e o professor tem que repetir, não pode ser dupla de 3. O professor já teria dito, quando eu era aluno, a gente respeitava o professor. Quem fez o dever de casa aqui? Eu acho que todo professor já fez essa pergunta. Ou então, não ganhe o suficiente para aturar isso, não. Ei, você aí no fundo da sala, se estava prestando atenção, repete o que eu disse. Hoje vamos ter uma prova surpresa. E mais uma frase, daqui a alguns anos vocês vão olhar para trás e vão se arrepender por não ter prestado atenção nesta minha aula. Provavelmente você, professor, já tenha dito algumas dessas frases. Elas são comuns na sala de aula. Mas também temos perguntas de alunos que se repetem, perguntas que o professor já ouviu muitas vezes. Por exemplo, vai ter matéria nova hoje? É para copiar? O que tem de merenda na hora do recreio? Nós vamos sair cedo hoje? Que horas é o recreio? Ou então, quando vai ser a recuperação? Acabou de pegar a prova, já está perguntando, posso ir beber água? Cai na prova? Ué, tem prova hoje? São perguntas típicas de aluno. Eu quero contar uma história, o encontro de um professor com uma pessoa que se tornou uma aluna aplicada. Essa história está registrada no livro de João,
quarto livro do Novo Testamento, no capítulo 4. Trata-se do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Jesus estava de viagem e deveria passar perto de Samaria, e uma mulher havia ido ao poço pegar água. Os discípulos haviam entrado na cidade para comprar comida e Jesus estava sentado à beira do poço e teve então a oportunidade de pedir àquela mulher água, porque ele estava cansado e com sede. E a mulher ficou admirada. Como é que você, sendo judeu, pede de beber a mim, mulher samaritana? Porque os judeus não falavam com os samaritanos. E Jesus disse: se você soubesse quem está falando, você pediria e ele lhe daria água viva. Ela disse: você não tem nem como tirar água do poço, não tem um balde para tirar. Ele disse: eu estou falando de uma água viva que pode jorrar de dentro de você. E ela disse: então eu quero dessa água, porque eu não quero voltar aqui para pegar mais água. Jesus então disse: vai e chama o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Você disse muito bem, você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. Ela disse: estou percebendo que o senhor é profeta. Nossos pais dizem que deveríamos adorar nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que temos que adorar em Jerusalém. E Jesus disse: olha, nem lá, nem cá. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E a mulher disse: tá bem. Quando o Messias vier, ele vai nos ensinar essas coisas. Jesus disse: pois sou eu mesmo. Eu já cheguei, eu estou aqui, eu estou ensinando. Nisso vieram então os discípulos e ficaram admirados. Jesus estivesse conversando com uma mulher, mas não falaram nada. E a mulher então deixou o cântaro e foi à cidade e disse às pessoas: olha, eu conheci uma pessoa que está falando tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo, porventura? E as pessoas foram para conhecer Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiram para que Jesus comesse, e ele disse: uma comida tenho para comer, é fazer a vontade do meu Pai. Vocês não estão achando, não ouvem que faltam ainda 4 meses para a colheita? Levantem os olhos e vejam que o campo já está branco para a ceifa. Os samaritanos chegaram, ouviram a Jesus, creram nele. E essa história nos ensina, então, com esse encontro do professor e de alguns alunos, como nós devemos aprender. Essa história também deixou alguns indícios de matérias que foram pinceladas naquele encontro, e eu quero fazer um exercício com você, destacando alguns assuntos que foram alvos daquela conversa. É claro que o objetivo principal não pode ser esquecido, e nós vamos relembrá-lo no final, mas algumas matérias foram citadas nessa aula. Por exemplo, houve um registro aqui no versículo 5 de uma matéria chamada Geografia. A cidade era Samaria, e a cidade era de Samaria, chamada Sicar. E o versículo diz assim: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar. Esse é um outro versículo do texto. Incluindo aí, nessa aula de geografia, podemos perceber uma certa rota de turismo. Jesus estava indo da Judéia para a Galileia, é claro que não estava indo por turismo, mas resolveu passar por Samaria, escolheu essa rota porque ele queria encontrar-se com aqueles samaritanos, ele queria falar com ele aquilo que ele tinha no seu coração. Também temos uma aula de história. Esse encontro ocorreu perto das terras que Jacó havia dado a seu filho José. Isso diz o versículo 5 e o versículo 12. Quando Moisés registrou essa história lá atrás, já haviam se passado cerca de 400 anos de transmissão oral. Ocorreu na terra de Siquém e as pessoas depois foram para o Egito e cerca de 400 anos depois Moisés registrou. E ninguém havia perguntado se era para copiar a matéria. Aliás, quando João escreveu esse encontro, esse evangelho, o encontro já havia ocorrido há cerca de 50 anos.
e estava sendo guardado então, e foi copiada essa matéria no Evangelho e chegou até nós. Há um registro no livro de Josué, capítulo 24, versículo 32, de que os ossos de José haviam sido sepultados quando o povo saiu do Egito, no campo de Siquém, o qual Jacó havia dado a José. História. E ela está relembrada, então, nesse episódio, nessa aula de Jesus com a mulher samaritana. Mas tivemos também uma aula de inclusão social. Ali estava na aula uma mulher, e ela era samaritana. Jesus parou para falar com uma pessoa que representava dois grupos de rejeitados, como diz o versículo 9. Na época, os judeus e samaritanos não se comunicavam. Havia um problema religioso, mas também um problema racial entre eles. E, além disso, a mulher não era alvo de ensino, mas Jesus deu uma longa aula para ela. Jesus a ajudou nesse crescimento. Tivemos também uma aula de biologia. Jesus, cansado, sentou-se com sede. Versículo 6. Até mesmo o Filho de Deus sofria sede. Praticamente Jesus perguntou: posso beber água? O corpo necessita de água, você precisa cuidar a respeito disso. A mulher tinha muito trabalho em buscar água e ela ficou interessada em não ter sede mais, porque não precisaria ter esse trabalho. Mas não era essa água que Jesus estava falando com ela. Jesus estava falando da água que iria descedentá-la não biologicamente, mas descedentá-la na alma. Houve uma aula de gastronomia. Os discípulos foram à cidade comprar comida. Eu nem imagino que tipo de venda haveria ali para turistas naquela ocasião, mas quem sabe pão tivesse à vontade. Também tivemos ali uma aula de cultura religiosa. Como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, mulher samaritana. Você já foi vítima de questões de regionalismo, de estar proibido de fazer ou falar onde está aquilo que é comum em outro lugar? Mas também tivemos ali uma aula de oração. Sim, Jesus disse para ela: se você soubesse com quem você está falando, o que Deus pode dar e quem é o que está lhe pedindo água, você que pediria e ele lhe daria a água da vida, versículo 10. Temos ali a aula de física. O Senhor não tem balde. Como poderia retirar a água do poço fundo? Versículo 11. Ali tivemos uma matéria nova. Jesus disse algo que ninguém havia falado até então. Quem beber dessa água nunca mais terá sede, diz o versículo 14. Jesus explicou melhor essa matéria numa outra aula registrada em João, capítulo 6, versículo 35. Ele disse lá: quem crer em mim jamais terá sede. Tivemos nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana um pouco também de aula de ética. O poço estava em Sicar. Sicar tem sido identificada como a cidade da falsidade. Isso porque os filhos de Jacó falsamente agiram para com os moradores dali. Além da falsidade histórica, Jesus também disse para a mulher: tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Ele acabou falando a verdade, versículo 18. E Jesus dá uma aula sobre a verdade, sobre o relacionamento saudável, sobre a saúde da alma. E por isso encontramos ali uma aula também de religião. A mulher disse: agora sei que és profeta, versículo 19. Tivemos uma aula de teologia, uma aula sobre aquilo que aprendemos de Deus. Jesus disse: Deus é Espírito, versículo 24. Uma aula de soteriologia, aula sobre salvação. Disse Jesus no versículo 22, a salvação vem dos judeus. Aula de adoração. Jesus disse no versículo 23, verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Tivemos uma aula de futurologia, vou usar esse termo, embora ele não seja o mais aplicado. A mulher disse no versículo 25, eu sei que o Messias tem de vir.
Futurologia é a tentativa de prever, com alguma abordagem científica, o futuro. E as pessoas procuram, então, ver os eventos definidos como possíveis, prováveis e desejáveis. Na verdade, essa conversa foi baseada numa profecia, que é diferente de adivinhações. A aluna confessou que estava aguardando outra aula para aprender com o professor Messias, mas Jesus disse: o futuro chegou. Eu sou o professor. Eu sou o Messias que você esperava. Tivemos ali uma aula de evangelização também. A mulher deixou ali o pote e voltou à cidade e disse a todas as pessoas, diz o versículo 28, eis que eu encontrei um homem que está falando tudo o que eu disse, tudo o que eu fiz. Versículo 39 diz, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito, ele me disse tudo quanto tenho feito. Nessa aula, tivemos também a hora da merenda. Os discípulos pensaram, que horas será o recreio? Que disseram, mestre, coma alguma coisa, versículo 31. Jesus nem perguntou o que tinha para merenda. Ele sabia que não estava na hora e disse que tinha uma outra comida para comer, que era fazer a vontade de Deus, algo mais importante para ele. Tivemos ali também uma aula de agronomia. Versículo 34. Vocês dizem, daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas, disse Jesus, já está na hora. Levante os olhos e vejam que os campos já estão prontos, brancos para a colheita. Tivemos ali uma aula de economia. Quem colhe, recebe o salário, recebe a recompensa. Versículo 36. E tivemos uma aula de divisão de trabalho. Um semeia e o outro colhe, versículo 37. Claro, essas matérias foram citadas naquela aula, mas eu disse que o mais importante não podia ficar fora daquela aula de Jesus. Ele estava ali justamente para ensinar algo que aquela mulher precisava aprender, e é justamente o que nós precisamos aprender hoje como alunos dele. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a pedagogia de Jesus. Quero destacar 2 características dessas aulas. Uma é que Jesus ensinava perguntando. Perguntou àquela mulher e perguntou várias vezes o que Jesus está querendo saber de mim. O professor sempre faz essa pergunta, você tem alguma dúvida? Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até que venha a ceifa? Versículo 35. O que ele está perguntando? Outro aspecto da pedagogia de Jesus é que ele estava dando uma aula prática e Jesus estava apontando para si mesmo como exemplo, como professor que tinha autoridade sobre a matéria que ele estava ensinando. Jesus estava apontando para si mesmo como a própria matéria a ser estudada, e com a sua aula nós ainda aprendemos bastante hoje. Professores, precisamos ter autoridade, ter exemplo, mas precisamos, sobretudo, saber quem é aquele que é o nosso maior exemplo e devemos segui-lo. Sim, Jesus estava ensinando, então, com a sua própria vida ali. Agora, existem algumas coisas, meus amados, que, à luz do texto, nós queremos perguntar e que eu quero responder ainda hoje como foco central dessa aula de Jesus. Primeiro, o que é prioridade para você, que é professor, que é aluno, para você que é familiar de aluno? Por que você estuda? Por que você ensina? Onde você quer chegar? Em outras palavras, o que na verdade vai cair na prova? Qual é a matéria que interessa mesmo a cada um de nós? Jesus respondeu à pergunta dos discípulos sobre o alimento, sobre a merenda, dizendo o que era importante na vida dele, e é a mesma coisa para nós. Eu quero fazer a vontade de Deus. A minha comida, disse Jesus,
é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Alunos, professores e familiares, há uma missão para cada um de nós. Há uma tarefa e nós precisamos dar conta dela e não ficarmos perdidos pelo caminho, ficarmos cuidando apenas de outras disciplinas e nos esquecermos da matéria que vai cair na prova. Eu quero contar um pouco sobre a vida e a conversão de Spurgeon. Spurgeon foi um grande pregador e ele contou na sua autobiografia que aos 15 anos ele desceu num dia que estava com muita neve para ir a um lugar, mas ele foi impedido de chegar ao destino e ele entrou então numa igreja e naquela igreja tinham 12 pessoas, embora fosse um templo grande, mas 12 pessoas estavam ali reunidas e o pastor não havia conseguido chegar por causa da neve. Então, o zelador, que era um alfaiate, não vendo ninguém para ler a Bíblia, para falar, ele leu o texto de Isaías, capítulo de número 45, versículo 22. O texto diz: olhai para mim e vivei. Disse Spurgeon, aquelas palavras alcançaram o coração dele e ele se tornou um dos maiores pregadores de todos os tempos. Aquela aula, naquele lugar inóspito, não foi em vão, mas contribuiu para que aquele menino pudesse ser transformado no seu interior e pudesse se tornar um grande pregador. Meus amados, nós temos uma missão, que a sua vontade, professor, aluno e pai, seja fazer a vontade daquele que o enviou, porque nós temos a oportunidade assim de glorificar a ele e de alcançar a vida de pessoas. Não importa a neve, não importa a capacidade que você tenha, não importa a recompensa monetária, não importa o tamanho do público, o salário, Deus recompensa e Deus há de fazer frutificar. Não sabemos das crianças que assistimos, dos professores que nos cercam, como será o seu amanhã, e devemos honrá-los então como sendo o alvo de Deus para a minha vida e aquilo, a pessoa que Deus quer que eu abençoe. Missão. Qual a recompensa que nós temos pelo que fazemos? E a pergunta é direcionada tanto a professores como a alunos. Na versão da nova tradução da linguagem de hoje, nós lemos assim no versículo 36. Quem colhe, recebe o seu salário. E o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. A recompensa maior que precisamos é a vida eterna para nós e para as pessoas. O propósito maior de Jesus não era a história, a geografia, a física, a gastronomia, a biologia ou qualquer outra matéria. Ele estava interessado em ajudar as pessoas a saírem do inferno. Querido professor, queridos alunos, queridos pais, querido povo de Deus, se a aprovação da matéria que nós estamos estudando na aula, na sala de aula acontecer, graças a Deus, isso é muito bom. Mas a promoção sem igual é se você sair do caminho do inferno e tirar alguém desse caminho terrível. E essa é uma tarefa de todos nós, e Jesus quer nos ensinar isso. A aprovação é a vida eterna. A reprovação, por outro lado, é a morte no inferno, morte eterna. A Bíblia chama o inferno de um lugar terrível. Colha o fruto da vida eterna, como aquela aluna colheu, e como ela mesma ensinou para os seus conterrâneos contemporâneos. Agora, como é que podemos então alcançar o que precisamos? Pergunta direcionada a professores, alunos e pais. Versículo 10 nos dá conta. Então disse Jesus: se você soubesse o que Deus pode dar
E quem é que está lhe pedindo água? Você pediria e ele lhe daria água da viva, água da vida. Como podemos alcançar o que precisamos? Pedindo, orando a quem pode dar. Meus amados, ele nos conhece e conhece até mesmo as nossas questões íntimas, sabe das nossas fraquezas, sabe dos nossos erros. Interessante que antes de Jesus revelar que sabia dos pecados daquela mulher, Jesus garantiu a ela que poderia perdoar, poderia dar-lhe água viva, desde que ela pedisse. Meus amados, ele não nos julga, mas ele estende a mão para nos ajudar. Nós, como humanos, olhamos para os professores, olhamos para os alunos, olhamos para os familiares, olhamos para os vizinhos e somos tentados ao julgamento. Mas Jesus estende a mão, mesmo sabendo de nossas fragilidades, com o interesse de nos fortalecer. Meus amados, o poço de Deus está cheio de bênçãos, cheio de oportunidades, a começar pelo perdão. E o perdão é adquirido pela fé em Jesus. Aquele que crê e pede isso, recebe o perdão. Ele está oferecendo gratuitamente o perdão através de Jesus Cristo, que morreu por nós lá na cruz do Calvário. Interessante que há muitos que estão satisfeitos com as informações sobre geografia, sobre a história, sobre a futurologia, sobre física, ou até mesmo satisfeitos com a merenda que foram comprar. Mas Jesus se interessa, além de se interessar por essas coisas, ele vai muito além, muito além. Ele está oferecendo a satisfação para a alma, ele está oferecendo solução que jorra para a vida eterna. Spurgeon disse mais tarde: eu era infeliz, eu era inseguro, eu estava perdido, eu não sabia o que aconteceria na minha vida. E que coisa fascinante quando eu ouvi: olhai para mim e vivei. Por que não me falaram disso antes? Eu poderia ter tido uma infância melhor se eu tivesse recebido a Jesus antes daquele dia. Sim, meus amados, essa é a maneira de alcançarmos, orando ao Senhor. Mas eu tenho mais uma pergunta. Você está vivendo o que aprendeu? Você está repassando o que aprendeu? Diz os versículos 28 a 30 de João capítulo 4. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Jesus está ensinando a aluna a ser uma boa professora, professora da matéria mais importante da vida. A mensagem sobre a vida eterna precisa ser aprendida e precisa ser ensinada a outros. E é por isso que você, aluno, você, professor, você, pai, você precisa aprender o que Deus está revelando na sua palavra. Você precisa saber o que esse livro-texto está dizendo a respeito dessa matéria mais importante que cai na prova, que é a matéria da avaliação final. E ao entendermos, nós precisamos assumir o compromisso de repassar a outras pessoas. A aluna samaritana entendeu, creu, foi impactada e passou a ensinar com entusiasmo. Jesus convidou a outros alunos. Ele disse no versículo 35, olha, vejam bem os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Jesus estava dizendo: por que perder tempo com outra coisa? A nossa tarefa mais importante é fazer a coisa mais importante do mundo, e é ajudar as pessoas a encontrarem esperança para a sua alma, encontrar a vida eterna.
Você e eu precisamos ajudar a outros a entenderem essa matéria principal e a serem transformados por esta aula de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus do céu, como é bom aprender da Tua palavra. Nesta ocasião, fomos impactados com o convite de Jesus para bebermos dessa água que jorra para a vida eterna, que faz diferença de dentro para fora. Dessa água que transforma o caráter, que transforma a história da pessoa. Muito obrigado porque Jesus veio para isso, para nos alcançar, nos ensinar e transformar a nossa vida. Ajuda os nossos ouvintes, ó Deus, para que de igual modo sejam impactados e estejam trabalhando como professores, como alunos, como pais, para transformar a vida de outras pessoas também. Esse é o nosso pedido e por isso nós já agradecemos em nome de Jesus, em nome do Mestre Jesus, agora e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. O que você precisa é ser forte. E nessa luta eu estou contigo, contigo. Mesmo pensando que você está longe, não perca a esperança, não perca a esperança. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão. Tudo vai ficar bem. Sei que seu coração está ferido. Apenas lembre, você é um guerreiro, guerreiro. Você não sabe o que amanhã te espera. Você é mais forte do que pensa, mais forte do que pensa. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz da escuridão. Um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz da escuridão. Tudo vai ficar bem.